Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 301. Mudança de ponto de vista. Murkrow lutou para se levantar, pois o ataque de Scizor o deixou ferido. Pikachu, você quer entrar? Pikachu saltou dos ombros de Austin ao pousar no campo de batalha. Murkrow asa aéreo. Paulo ordenou. Enquanto o tipo escuro voava em direção a Pikachu com o corpo cercado por faixas de luz branca. Descarga. Austin disse calmamente, fazendo com que os olhos de Paul se arregalassem quando Pikachu lançou uma onda unidirecional de eletricidade engolfando o pobre Murkrow quando ele caiu no chão com um baque, com espirais em seus olhos, nocauteado. Murkrow agora não pode lutar. Pikachu vence. Yellow declarou. Paul parecia irritado com a facilidade com que Pikachu derrotou Murkrow, que ele treinou dia e noite para ser um dos mais fortes. Magmortar, prepare-se para a batalha. Paul exclamou enquanto jogava uma Pokébola, e dela estava o tipo fogo. Volt Switch, Austin disse fazendo com que Pikachu olhasse para seu treinador com aborrecimento. Vamos, pelo menos me dê uma batalha decente. Lança-chamas, Paul exclamou fazendo com que o canhão de Magmortar subisse. Mas o tipo fogo só viu dois orbes de relâmpago vindo em sua direção enquanto Magmortar estremecia enquanto Pikachu chutava a perna de Austin antes de cruzar os braços. Enquanto isso, Austin riu do comportamento de seu parceiro enquanto jogava uma Pokébola. Vartortle. Dança da chuva. Austin comandou. A cauda de Vartortle brilhou em azul e soltou um jato de água em direção ao céu. E não demorou muito e começou a chover. Paulo estava esperando por isso. Magmortar. Raio. Paulo apenas ordenou. Magmortar então liberou um raio de eletricidade de seu corpo. Para raios. Austin respondeu calmamente quando a cauda de ferro de Vartortle bateu no chão, já que o raio teve pouco ou nenhum efeito no tipo água. Chuva de gelo. Austin comandou. Vartortle empurrou os óculos para cima enquanto liberava a nevasca em direção às nuvens de chuva, fazendo com que as gotas de chuva se transformassem em pontas de gelo. Magmortar grunhiu ao sentir os espinhos de gelo atingirem seu enorme corpo. Paul estreitou os olhos enquanto ordenava, explosão de fogo no céu. Shell Smash, Austin comandou, fazendo com que a concha de Vartortle se quebrasse antes que uma aura branca o engolfasse, enquanto a explosão de fogo de Magmortar fazia com que as nuvens desaparecessem. 2. Agora Vartortle. Pistola de água. Ash comandou. Jato espiral. Vartortle rapidamente se cobriu com água e atacou Magmortar usando uma esfera de aura em sua ponta, fazendo com que o jato aquático girasse cada vez mais rápido. Magmortar, tumba de pedra. Agora. Paulo gritou. Magmortar então disparou orbes roxas de energia no campo. Quando os orbes pousaram no chão, eles se tornaram grandes pedras que bloquearam Vartortle e também adicionaram mais pedras ao campo. Vartortle se esquivou de todas as pedras com pouco ou nenhum esforço enquanto colidia com Magmortar, mandando Magmortar de volta. Um pouco surpreso com o peso de Magmortar e foi lançado voando na frente de Austin. Magmortar. Dia ensolarado. Paulo ordenou. Redirecionamento. Austin gritou fazendo com que o starter de água cavasse no chão. Magmortar então disparou um orbe de energia de seus canhões de braço para o céu, e logo a chuva parou e a soma brilhou intensamente mais uma vez. Enquanto Magmortar fazia isso, Vartortle cavou no subsolo, deixando um buraco. Magmortar. Raio. Paulo ordenou. Magmortar disparou um raio elétrico de seus canhões. Em seguida, passou pelo buraco e foi aí que Austin viu a chance. Agora. Ash gritou. O solo abaixo de Magmortar explodiu em um geyser deixando um buraco embaixo de Magmortar, enquanto o Thunderbolt fluía pela água e atingia Magmortar. Magmortar ficou chocado e gravemente danificado. Use surf. Vartortle então pulou, e a água do lago veio em sua direção e formou uma onda para ele ficar de pé. Vartortle então surfou em direção a Magmortar. Ele foi rápido demais para Paul dar um comando e Magmortar recebeu o golpe. Acerte aquele fraco com Thunderbolt. Paul gritou com raiva. Magmortar tentou mover seus canhões para cima, mas a turbulência das ondas foi demais para Magmortar e Magmortar finalmente caiu derrotado. Magmortar é incapaz de lutar. Vartortle vence. Yellow declarou. Depois de seu último Pokémon, Paul olhou para Austin com um olhar furioso. Electabuzz acaba com isso com trovão. Electabuzz apareceu e disparou um ataque elétrico extremamente poderoso, mas Austin estava pronto. Haste de revestimento. A cauda de Vartortle brilhou com energia do tipo aço quando bateu no chão, fazendo com que Thunder não tivesse efeito. Mas algo estranho aconteceu quando a pele de Vartortle brilhou com um líquido verde amarelado antes de disparar uma onda de energia psíquica em Electabuzz, que foi empurrado para trás com bastante força. Poucos metros. Vartortle sorriu quando sua combinação de para-raios e movimento de espelho teve um grande efeito. Descanse, amigo, temos peixes maiores para fritar, disse Austin, fazendo a Pokéball de Magikarp tremer. Não, Magikarp, isso é apenas uma expressão de fala, disse Austin, fazendo com que a Pokébola do Pokémon peixe se acalmasse. Enquanto isso, Pikachu olhou para seu treinador. Era minha vez. Austin nem mesmo tentou encontrar o olhar de Pikachu quando lançou Scizor no campo de batalha enquanto Pikachu olhava para seu treinador em estado de choque. Pica-picac, Agal, você me traiu. Estas eram as palavras que Pikachu estava tentando transmitir a Austin, que decidiu ignorá-lo. Enquanto isso, os olhos de Scizor se estreitaram para seu maior valentão durante seu tempo com Paul. Soco de fogo. Paul comandou porque não tinha certeza se Scizor sabia como negar ataques do tipo elétrico. Dança da folha. Scizor respirou fundo enquanto fechava os olhos.
Electabuzz sorriu arrogantemente enquanto atacava Scizor com um punho de fogo, mas a apenas alguns centímetros do soco de Electabuzz. Scizor se esquivou sem esforço com detecção enquanto simultaneamente usava a dança das espadas. Soco brutal. A garra de Scizor disparou como uma bala enquanto o aço e a energia do tipo escuro se deformavam ao seu redor. Scizor agarrou o rosto de Electabuzz e caiu no chão. Descarga. Arremessar. Com a diferença de velocidade entre os dois, Scizor jogou Electabuzz para longe com um arremesso. No céu, Electabuzz liberou descarga antes de pousar no chão. Impacto aéreo. Scizor disparou em direção a Electabuzz enquanto pura energia girava em torno de seu corpo. Hiperfeixe. Sob os olhos chocados da multidão, o Giga Impact de Scizor atravessou o Hiperfeixe quando ele colidiu com Electabuzz, fazendo-o voar além de Paul em direção às árvores. Vendo Electabuzz nocauteado, Yellow gritou. Com a derrota de Electabuzz, Paul está derrotado. Yellow exclamou ao ver os olhos giratórios de Scizor. Mesmo nocauteado, Scizor não caiu. Parágrafo MAC. Magikarp, como qualquer biólogo evolucionista lhe dirá, não deveria mais existir. Não porque tenham poucos antepassados vivos e a maioria dos seus parentes tenha morrido quando o meteoro atingiu o planeta há incontáveis milhões de anos, mas porque estão muito mal adaptados ao seu ambiente. Embora sua pele áspera pareça torná-los uma má escolha como alimento, eles têm valor nutricional, e muitos Pokémon têm presas capazes de perfurar a pele de Magikarp. Os Guiarados são poderosos com certeza, mas a maioria dos Magikarp nasce de outros Magikarp, e os Guiarados põem ovos. Eles não são pais. Os antigos ancestrais do Magikarp eram peixes grandes e poderosos, capazes de competir por comida. Os modernos parecem sobreviver apenas por causa de ninhadas grandes, mas mesmo isso não é uma explicação satisfatória, pois raramente chegam a 2 dos 1000 ovos, pelo menos entre observou Magikarp, eclodem e sobrevivem até atingir a idade adulta. Normalmente, o resto é derrotado em batalha pelo plâncton ou morto por carnívoros como alimento ou herbívoros como competição. No entanto, a sua população não é apenas grande, mas também crescente, e o mundo continua perplexo. A pesquisa atual visa principalmente o ataque Splash, um ritual inútil e outros mistérios deste Pokémon. Acredita-se que eles estejam conectados, mas apenas porque nenhum deles é compreendido. Capítulo 302. Yellow ficou muito feliz quando ela bateu palmas com entusiasmo. Com o Electabuzz nocauteado, Paul é derrotado. Paul apenas devolveu seu Electabuzz antes de ir embora. Parando de repente, Paul perguntou, como você ficou tão forte? Ao ouvir a pergunta de Paul, Austin respondeu com um sorriso por trás da máscara. Eu trato meus Pokémon como família, não como armas. Paul olhou para baixo antes de sair com muita coisa em mente. Momento bastante comovente, uma voz vinda de trás fez Austin se virar em sua direção. Ele viu Green parada ali, olhando para ele com uma expressão inocente no rosto. De quem você roubou? Green perguntou. Austin ficou surpreso com a acusação de Green. O quê? Você me vê sob essa luz? Mesmo depois de sentir. Ela respondeu, mas foi imediatamente interrompida por Austin, que agarrou o rosto de Green. Isso foi um acidente e você sabe disso, afirmou Austin com firmeza. A expressão de Green mudou para um sorriso malicioso. Ah, é mesmo? Você parecia ter se divertido, ela brincou. Sem comentários, Austin respondeu, fazendo com que Green respondesse. Se você não quer que eu comente, então posso precisar de um pouco de Green, se é que você me entende. Grande poesia, William Wordsworth respondeu Austin, fazendo Green levantar uma sobrancelha em confusão. Naquele momento, os dois foram tirados da conversa por uma tosse. Um garotinho apareceu no campo de batalha, pronto para uma batalha Pokémon. Vou ganhar aquele Pokémon fóssil. Vai, cheque. Joey disse enquanto jogava Pokéball, revelando o Pokémon que fez Yellow Pikachu e os outros congelarem em estado de choque. No centro do campo de batalha estava um grande Pokémon quadrúpede, semelhante a um roedor, com pelo castanho e parte inferior creme. Seus estreitos olhos negros e grandes incisivos eram características proeminentes, assim como suas orelhas irregulares e com interior escuro. O Pokémon tinha 3 bigodes de cada lado do rosto, que usava para manter o equilíbrio, e braços curtos com mãos de 3 dedos. Seus pés palmados com 3 dedos permitiam-lhe nadar com facilidade. Sua cauda longa e escamosa aumentava sua aparência intimidante. Hatcat! Joey exclamou quando a batalha começou. Austin respirou fundo enquanto olhava para o formidável Hatcat, sua mente voltando ao tempo em que ele segurava seu corpo sem vida em seus braços. A lembrança trouxe consigo uma sensação de medo e tristeza avassaladora da qual ele não conseguia se livrar. Suas mãos começaram a tremer e seu coração parecia que estava gaguejando na garganta. De repente, Musharna apareceu e expeliu uma névoa onírica que cobriu Austin, deixando Joey e o público confusos. Da nuvem de névoa dos sonhos, Lucario apareceu, pronto para a batalha. Antes que Joey pudesse emitir um comando, Lucario já havia avançado e chutado o Hatcat para fora da arena com facilidade, como uma bola de futebol. Como aquele pirralho fez isso? Lucario murmurou, limpando a garganta. Então ele deu um pulo e cruzou os braços, gritando, Sui! Lucario olhou para Ditto, que havia se transformado em Austin para enganar o público. Posso ver porque ele gritava isso toda vez que marcava na partida, disse Lucario, elogiando Ditto. Ditto não pôde deixar de corar com o elogio, mas ainda estava extremamente preocupado com seu treinador. O estado emocional de Austin era frágil e ele temia que a visão de Hatcat tivesse desencadeado uma reação negativa. Longe do campo de batalha, Yellow e Green olharam preocupados ao ver a maneira como Austin se agarrou à parede em busca de apoio. Austin estava sentindo que seus ouvidos iriam estourar, como se tudo estivesse simultaneamente muito alto e muito baixo. As mãos e os dedos o tocaram, tentando ajudar, mas piorando a situação. As vozes estavam muito próximas e ao mesmo tempo muito distantes. Pelas lágrimas caindo por seu rosto e pela rápida subida e descida de seu peito, mesmo que ele não estivesse respirando o suficiente. Ele sabia.
O corpo de Austin começou a irradiar uma aura. Ash, por favor, fique bem, tudo vai ficar bem. Yellow tentou ajudar histericamente enquanto suas palmas brilhavam com luz branca, mas seus poderes só foram capazes de acalmar sua aura. Todos, menos o Yellow, voltem. Ele conhecia aquela voz. Tão calmo e sereno, mas com a quantidade certa de urgência e carga. Cópia de segurança. Green disse enquanto removia lentamente a máscara de Austin. Sente-se no chão, Ash. Austin sentiu mãos gentis em seus braços enquanto era ajudado a subir no chão fresco e agradável, seu coração ainda acelerado, seu peito ainda subindo e descendo muito rápido, a náusea tomando conta dele. Você entende o que está acontecendo? Ele balançou sua cabeça. Ou ele esperava que sim, de qualquer maneira. O mundo estava girando em todas as direções erradas e ele não tinha certeza. Você está tendo um ataque de pânico. Green disse quando o rosto que acompanhava a voz apareceu, ajoelhado na frente dele, e se pudesse, teria dado um suspiro de alívio. Green, SH. Green interrompeu e Austin ficou grato porque não tinha ideia do que iria dizer de qualquer maneira. Concentre-se em desacelerar sua respiração. Vou pegar sua mão, ok? E então Green o pegou pelo pulso, colocando a mão espalmada contra seu peito e o ladrão pôde sentir os batimentos cardíacos de Austin. Ash, a voz de Green era firme. Eu preciso que você respire comigo. Inspire pelo nariz. 1, 2, e Yellow continuou a acalmar a aura furiosa de Austin enquanto Green continuava a contar, e sua outra mão agarrou seu pulso oposto, e ocorreu a Austin que Green estava monitorando seu pulso. Saia pela boca. Austin fez o que lhe foi dito, ouvindo os elogios de Green. Inspire pelo nariz. 1, 2. Você está cercado por mim, Yellow e Pikachu. Expire pela boca. E lenta, mas seguramente, Austin começou a se acalmar. Seu pulso acelerado desacelerou e sua respiração se estabilizou. A náusea persistiu, mas não foi tão forte. Green continuou segurando seus pulsos. O barulho voltou ao normal e as luzes não eram mais tão fortes. É isso. A voz de Green permaneceu calma e Austin agarrou-se a isso, olhando para cima para encontrar os olhos dela. Dite, você pode me trazer uma toalha de papel molhada? Água fria. Pikachu, você pode ir buscar água engarrafada, por favor? Seus olhos nunca deixaram os de Green enquanto ele falava e os dois fugiram para cumprir suas tarefas. Você sente que pode se levantar? Austin assentiu e Green lentamente o ajudou a se levantar. Continue respirando devagar, Ash. Ele puxou uma cadeira para se sentar à sua frente enquanto Dit voltava com a toalha de papel fria e Pikachu trazia uma garrafa de água, de modo que a condensação fria pingava dela. Austin sentiu o abençoado frio da água quando a toalha de papel pousou em sua nuca e ele pegou a garrafa de água já aberta do criador de perfil, tomando pequenos goles. Ash, você está bem? Yellow perguntou enquanto lutava contra o cansaço e pegou a mão dele. Sim, Austin respondeu antes que Yellow o abraçasse. Retribuindo o abraço, Austin ouviu Yellow sussurrar. Por favor, não me assuste assim. Esfregando o cabelo loiro, Austin respondeu. Não vou. Não ouvindo resposta, Austin olhou para baixo e encontrou Yellow dormindo pacificamente em seus braços. Oh uau, sinto que vou pegar cárie só de observar vocês dois, disse Green antes de escrever algo em seu bloco de notas. O que é aquilo? Seu cheque. Antes que Austin pudesse perguntar qualquer coisa, uma grande explosão veio de onde o torneio anterior estava acontecendo. Austin respirou fundo enquanto seus olhos brilhavam vermelhos. Parece que o plano dele para atrair a equipe Rocket foi bem sucedido. Parágrafo Mac. Há 2 momentos em que o indivíduo comum lembra que Gyarados também é um Pokémon do tipo voador, no Ano Novo. Quando carros alegóricos infláveis de Gyarados são carregados pelo ar, o Gyarados real tem uma tendência infeliz de ficar entediado e atacar a multidão. E em batalhas de Pokémon de Elite, quando eles se lembram de sua vulnerabilidade ao Stealth Rock e Stone Edge. Isto não é estranho, pois embora não toquem o solo fora da água, movem-se em baixas altitudes e parecem estar planando no ar. Na realidade, os 4 pares de asas do Gyarados o tornam um voador superior à maioria dos pássaros. Eles são conhecidos por saltar para fora da água e igualar Vingu em altitude, batendo as asas até pegá-los e devorá-los. Alguns até representam um perigo para aeronaves pequenas que voam baixo, pois os Gyarados são ferozes e são conhecidos por quebrar janelas para atingir presas humanas. Aviadores e historiadores estão bem conscientes de que as 3 primeiras tentativas de voos transpacíficos terminaram desta forma. É comumente acreditado que, como as escamas escorregadias e os movimentos de voo desajeitados e tortuosos de um Gyarados os tornam inadequados para transportar cavaleiros humanos, eles são esquecidos entre os Pokémons voadores. Estou menos convencido, pois as minhas observações deram-me uma explicação muito mais provável, que os humanos, para manterem sob controle um terror primordial, evitam contemplar e até lembrar o facto de que Gyarados pode voar. Capítulo 303. Cidade de Palette, família Ketchum. Delia Ketchum estava sentada na sala de estar, folheando os canais da TV. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo, uma prequela de seu programa favorito que parecia uma forma de ganhar dinheiro sem alma. Enquanto navegava pelos canais, ela se deparou com uma reportagem de Celadon City. Olá, Marta, disse o repórter. Você está atualmente no torneio de fósseis, não está? Sim, está certo, Jeff, respondeu Marta. O novo treinador mascarado apareceu no Celadon City Park e atualmente está conduzindo um torneio com o prêmio de um Pokémon fóssil. Centenas de treinadores voltaram derrotados. Mas quem superará esse poderoso titã de treinador? Delia assistiu atentamente enquanto as imagens do torneio passavam na tela. De repente a tela ficou preta e a filmagem foi substituída pela visão de um robô Clefairy gigante no Parque Celadon. O robô se virou e uma voz veio através de um microfone dizendo: "Ah, bem, então prepare-se para problemas. E faça o dobro", outra voz acrescentou.
Delia observou confusa quando uma pequena escotilha na cabeça do robô se abriu e uma plataforma surgiu de dentro. Duas pessoas surgiram, uma garota com longos cabelos greens e um garoto com cabelos loiros curtos. Ambos usavam botas e luvas pretas, além de uniformes brancos combinando com um grande R vermelho nas camisas. Para proteger o mundo da devastação, disse a garota. Para unir todos os povos da nossa nação, continuou o menino. Para denunciar os males da verdade e do amor, continuou a menina. Para estender nosso alcance às estrelas acima, concluiu o menino. Jéssica, a garota se apresentou. Jeffery, o menino seguiu. A equipe Rocket decola na velocidade da luz. Jéssica disse. Renda-se agora ou prepare-se para lutar, lutar, lutar. Jeffery acrescentou. O coração de Delia disparou quando a cobertura foi imediatamente cortada. Lamentamos o transtorno, mas a conexão foi perdida, disse o anfitrião apressado, olhando em estado de choque para seu co-apresentador. Nós lhe daremos imediatamente uma atualização sobre a situação. Parque Municipal de Celadon. Austin e Pikachu voaram pelo céu nas costas de Pidgeot, seus olhos examinando o horizonte em busca de qualquer sinal de problema. Ao longe, uma nuvem escura de fumaça subia do lado leste do Celadon City Park. Lá, Austin exclamou, apontando na direção da fumaça. Pidgeot bateu as asas com intensidade crescente, enquanto o trio ganhava velocidade, correndo em direção ao local do distúrbio. Pikachu sorriu com orgulho, observando seu treinador enfrentar destemidamente o que estava por vir, enquanto ele finalmente conquistava seu medo de altura. Mas quando ele se virou para olhar para Austin, percebeu que seu treinador havia fechado os olhos, agarrando as penas de Pidgeot com força. Pikachu não pôde deixar de rir sozinho, com uma gota de suor escorrendo pela testa. Talvez ele tenha falado cedo demais. À medida que se aproximavam da comoção, a visão que o saudava era nada menos que um caos. O povo de Celadon City estava fugindo freneticamente, enquanto Lucario erguia barreiras para proteger os cidadãos em fuga de uma barragem de mísseis lançados pela última invenção da equipe Rocket. Pessoal, sigam o plano B. A voz de Austin ecoou nas mentes de seu confiável Pokémon. Os vilões Jesse e James ergueram os olhos e viram o jovem treinador se aproximando das costas de Pidgeot. Oh, parece que o treinador está aqui. Ei, dê-nos o Pokémon fóssil. Jesse gritou enquanto levantava o punho do robô gigante, pronto para atacar. De repente, um estrondo ensurdecedor sacudiu a terra, fazendo com que a dupla de vilões estremecesse. Uma figura caiu do céu, pousando com um baque na frente da multidão em retirada. Uma nuvem de poeira irrompeu, obscurecendo a visão e forçando a equipe Rocket a recuar do ataque. Clefável. Austin gritou, aliviado ao ver seu confiável companheiro de pé diante do perigo. O Pokémon Fada Rosa olhou para o inimigo pronto para enfrentá-lo. O rosto de Jeffrey se contorceu de fúria quando ele apertou um botão, liberando um exército de robôs que avançou em direção a Clefable. Mas o tipo Fada não se perturbou. Ela sorriu, mantendo-se firme enquanto os pequenos robôs se aproximavam. À medida que o robô líder se aproximava, gavinhas negras e sombrias dispararam de Clefable, empalando cada robô com precisão. O exército desmoronou e o robô líder começou a disparar mísseis dos dois primeiros, enquanto os dois braços inferiores do robô destruíram o resto do exército com facilidade. A equipe Rocket ficou sem palavras, vendo todo seu exército de robôs ser dizimado diante de seus olhos. Depois que o último robô foi despedaçado, Clefable olhou para a equipe Rocket e seu rosto estava manchado com uma expressão que perguntava: o que vem a seguir? A equipe Rocket então ficou com raiva antes de gritar: tudo bem, nós vamos som vocês, e começou a usar o robô para dar socos nos heróis, apenas para eles se esquivarem de cada um, com mísseis que foram disparados dos dedos sendo disparados de volta pela manipulação da gravidade de Clefable, danificando e eventualmente quebrando o vidro no estômago do robô, deixando seu núcleo vulnerável. Tudo bem, Luacrio disse antes da equipe Rocket mover o robô acima da camada de nuvens. O que há de errado, equipe Rocket? Fugindo? Austin ligou. Exatamente o oposto. Se não conseguirmos o fóssil, então, destruiremos todos vocês com um golpe do nosso robô. Jéssica ligou, mas suas palavras foram ditas muito cedo, pois o robô foi subitamente despedaçado. Bom trabalho, Pikachu, Austin disse enquanto olhava para seu amigo cansado que havia usado o magnetismo para destruir o gigante metálico. Jéssica e Jofere se entreolharam enquanto tentavam pescar suas pokébolas antes de serem subitamente teletransportados. Austin sorriu enquanto batia. Bom trabalho, pessoal. Austin elogiou, embora não tivesse capturado Jesse ou James, agora ele tinha alguns membros do foguete de chá em suas mãos. Mãos para cima, exclamou a policial Jane ao sair do carro e encontrar Austin apenas olhando para ela na frente de um robô quebrado. Um pouco tarde agora, oficial, disse Austin enquanto pensava em como deveria abordar a próxima parte de seus planos. Parágrafo MAC. Uma das maiores tragédias do mundo Pokémon é a história de Lapras. Nos tempos antigos, eles eram um Pokémon comum, amigável aos humanos e maiores do que outros tipos de água que transportavam cavaleiros. Por isso eram comumente usados como método de transporte aquático. Suas vidas eram longas e despreocupadas, e eles eram tão amigáveis com as pessoas quanto Skit ou Gravlit. Os humanos, no entanto, não eram tão gentis. A invenção do barco tornou-se obsoletos como meio de transporte, e muitos Lapras foram danificados em colisões com esta nova embarcação. Eles passaram a ser vistos como uma praga, às vezes eram caçados para abater a população e seu número começou a diminuir. Ainda assim, tratavam os humanos com bondade e amizade, oferecendo caronas a quem os procurasse. Há alguns séculos, descobriu-se que as conchas de Lapras podiam ser utilizadas como excelente material de construção para fortificações, e as frotas lançaram-se para os mares, caçando-a sem esforço durante a maior parte do caminho até a extinção, pois tinham perdido o medo do homem. Os Lapras modernos estão extintos nas ilhas ao sul de Sinnoh, mas persistem rumores de redutos em áreas como Union Cave, onde dizem que os Lapras aprenderam a lição.
missão. Evitam treinadores e só emergem quando os exploradores são poucos. Nenhum cientista respeitável considera esses relatórios mais do que lendas locais, pois os lagos são pequenos demais para sustentar uma população reprodutora de lapras, e lapras é um Pokémon de água salgada, não de água doce. Capítulo 304. Mudança de ponto de vista. Cidade de Celadon, Hotel. Pikachu e o resto da turma ficaram maravilhados enquanto observavam Jessica e Geoffrey, dois membros da notória equipe Rocket, suspensos no ar, seus corpos se contorcendo enquanto lutavam contra uma força invisível. Os dois vilões estavam gravemente machucados e espancados, seus rostos estavam inchados e ensanguentados, evidência do duro interrogatório que acabavam de sofrer nas mãos de Austin. Jessica e Geoffrey cantaram como canários para Austin quando ele convocou Abra e Musharna para usarem seus poderes psíquicos para selar as memórias do interrogatório. Com os olhos fechados e os corpos tremendo, Abra e Musharna concentraram seus poderes em Jessica e Geoffrey, apagando lentamente qualquer vestígio de suas conversas anteriores com Austin. Os dois vilões continuaram a lutar, mas seus esforços foram em vão, pois os selos psíquicos tomaram conta, tornando-os incapazes de recordar qualquer um dos eventos que aconteceram. Quando o processo chegou ao fim, Lucario, um poderoso Pokémon de aura, deu um passo à frente, pronto para usar suas habilidades para esconder os selos psíquicos de olhares indiscretos. Com um aceno de patas, ele liberou uma explosão de energia aura, envolvendo a sala e garantindo que ninguém seria capaz de detectar a presença dos selos. Pikachu e seus amigos observaram maravilhados enquanto a sala se enchia de uma luz suave e cintilante, a energia psíquica girando ao redor deles como uma brisa suave. Por um momento tudo ficou quieto e silencioso, até que Jessica e Geoffrey finalmente caíram no chão com os corpos exaustos e fracos. A cidade de Celadon, conhecida por sua opulência, grandeza e riqueza, era um lugar onde alguém poderia facilmente se perder nas luzes deslumbrantes e nos arredores requintados. As ruas movimentadas, repletas de boutiques, cafés e restaurantes luxuosos, eram um espetáculo para ser visto, atraindo visitantes de todos os lugares. O cheiro de perfume e de pão recém-assado enchia o ar, e as risadas dos ricos ecoavam pelos edifícios imponentes da cidade. No entanto, o extremo sul de Celadon, afastado do brilho e glamour do centro de Celadon, contou uma história diferente. Aqui as ruas eram estreitas, escuras e sombrias, com prédios em ruínas e janelas quebradas, e o cheiro pungente de lixo e decadência pairava no ar. Pessoas atingidas pela pobreza, vestidas com roupas esfarrapadas, andavam de cabeça baixa e olhos baixos, um reflexo da sua desesperança e desespero. Durante anos, a população do sul de Celadon viveu nessas condições, esquecida pelo resto da cidade. Eles lutaram para sobreviver, sobrevivendo com salários escassos e vivendo na miséria, enquanto o resto de Celadon se deleitava com sua riqueza e extravagância. Foi um forte contraste, um símbolo da divisão de classes que assolava a sociedade, uma realidade que muitos se recusaram a reconhecer. Celadon City, subúrbios do sul. A loja em ruínas nos arredores dos subúrbios ao sul de Celadon City era um testemunho das dificuldades econômicas da região. O ar estava pesado com uma sensação de desespero e desesperança, tornando o terreno fértil perfeito para os membros da equipe Rocket. A maioria dos recrutas da organização aderiu por desespero, incapazes de pagar um Pokémon inicial e se tornaram treinadores como os outros. Eles se juntaram à equipe Rocket para escapar da pobreza e das favelas em que estavam presos, para sustentar suas famílias ou até mesmo para alimentar seus vícios. A equipe Rocket recrutou apenas aqueles que estavam desesperados o suficiente para ingressar e astutos o suficiente para ficar. Neste dia em particular, um grupo de indivíduos chegou à loja, um após o outro. Todos vieram para fazer o teste da equipe Rocket Hook, com rostos marcados de determinação. Entre eles estavam uma ruiva e uma loira, que se aproximaram da frente da loja com uma pitada de nervosismo. O homem sentado atrás do balcão foi o responsável pela realização do teste. Ele olhou para a dupla e falou com voz rouca. Vocês pensaram com clareza? Você sabe, depois de entrar será difícil sair disso. A loira respondeu em tom calmo. Por favor, me diga as direções, senhor. Não temos nada a perder. Portanto, não temos medo de nada. O homem riu. Haha, parece que vocês dois estão determinados. Você vê as marcas na pedra? Siga essas marcas e você chegará ao fim. Ele então jogou um pequeno objeto na direção da dupla, que eles descobriram ser uma pedra preta simples. Era como um token, sem o qual provavelmente não conseguiriam encontrar o destino. Conforme a dupla se afastava da loja, sua pele parecia se transformar em uma gosma arroxeada, descascando para revelar Austin e Green. Austin enxugou o suor do rosto, enquanto Green engolia uma garrafa de água antes de provocá-lo. Você sabe que se seus lábios tocam aquela garrafa, então é um beijo indireto, disse ela, entregando-lhe a garrafa. Revirando os olhos, Austin bebeu água antes de olhar para Green com um sorriso malicioso. Conseguiu o indireto? Posso conseguir o direto? Ele disse, seu coração batendo mais rápido. Green sorriu, aproximando-se de seu rosto e respirando nele. Primeiro você me sente de graça e agora quer um beijo. Ousado, não é? Ela disse, fazendo o rosto de Austin ficar vermelho de vergonha. Continue tentando, Sr. Ketchum, mas você não pode vencer o mestre, disse Green enquanto Dit cobria o rosto com um disfarce e Austin fazia o mesmo. O sol estava começando a se pôr sobre a floresta enquanto Austin e Green seguiam as instruções dadas pelo homem. Eles caminharam pela floresta pelo que pareceram horas até que finalmente chegaram a uma cabana com um fearo empoleirado em cima dela. Ao se aproximarem, um homem feio apareceu na porta e olhou ameaçadoramente para eles.
Ei, o que você está fazendo aqui, pirralho? O homem rosnou, olhando-os de cima a baixo. A maioria das pessoas teria se encolhido de medo ao ver esse homem brutal, mas para Green, que passou a maior parte de sua vida no ponto fraco da sociedade, e para Austin, que enfrentou horrores além da imaginação, esse homem era apenas mais um rosto. Na multidão, eles ergueram o símbolo negro e os olhos do homem imediatamente se concentraram nele. Sem dizer uma palavra, o homem abriu a porta, revelando uma sala cheia de indivíduos inconscientes. Green não conseguia ver muita coisa na escuridão, mas os olhos penetrantes de Austin examinaram a sala, observando cada detalhe. Depois de entregarem a ficha, o homem os conduziu para dentro e fechou a porta atrás deles enquanto o gás do sono enchia a sala. Green foi nocauteado enquanto Austin fingia estar inconsciente, aguardando o próximo movimento. Não demorou muito para que um grupo de indivíduos mascarados chegasse e começasse a carregar as pessoas inconscientes em vans de entrega brancas, cada uma com o logotipo da Sleeve Corporation. Austin sabia que isso era apenas um disfarce para evitar levantar suspeitas, mas não pôde deixar de se sentir desconfortável. À medida que eram levados embora, Austin começou a enviar pulsos de aura, na esperança de ter uma noção de para onde estavam indo. Parágrafo MAC. Muitas mulheres usaram o Pokémon dito como uma metáfora para sua objetificação ou como um protesto contra seus papéis sociais em uma sociedade dominada pelos homens. Esta metáfora é poderosa, pois os dito raramente são enviados para a batalha, mas são apreciados pelos criadores pela sua capacidade de produzir descendentes de um enorme número de Pokémon, alguns dos quais não são conhecidos por se reproduzirem de qualquer outra forma. E dado o potencial que Dito possui, é uma enorme pena. A maioria dos treinadores acredita que Dito é capaz de se transformar apenas em seu oponente, e isso é verdade para um Dito que carece de um treinamento eficaz. Esses Dito mal treinados são tão incapazes de vencer um Magikarp quanto o próprio Arceus, pois a transformação leva tempo e os Pokémons adversários, ao contrário da maioria dos vilões de anime, não respeitam o costume de não atacar durante uma sequência de transformação. Nas mãos de um mestre Dito, entretanto, poucos Pokémon são mais poderosos. Um Dito habilidoso pode alternar entre muitas formas memorizadas, limitadas apenas em escopo pelo tempo que leva para aprendê-las e pela imaginação de seu treinador. Eles são tão incríveis em uma batalha que esses Dito foram banidos dos níveis mais altos da Liga Pokémon, em torneios onde até os deuses foram autorizados a competir. De qualquer forma, alguns grandes treinadores procuram especialistas em Dito, na esperança de finalmente encontrar um oponente digno. Eles normalmente encontram sua primeira perda em muito tempo. No entanto, os mestres do Dito não encontram oponentes suficientes para ganhar a vida com prêmios em dinheiro. Então eles e seus Pokémons ganham sustento colocando Dito em uso em suas muitas aplicações industriais ou por roubo, pois não há maneira mais confiável de ganhar a vida. Como mestre do disfarce. Capítulo 305. Green lentamente abriu os olhos e observou o ambiente. A luz forte a fez apertar os olhos, mas quando seus olhos se acostumaram, ela percebeu que estava em um grande espaço aberto que lembrava um estádio de futebol. Havia cerca de 80 pessoas espalhadas, algumas em pé e outras deitadas. Enquanto ela tentava organizar seus pensamentos, ela viu Austin caído no chão com os olhos fechados. Austin! Ela gritou, mas não houve resposta. Ela caminhou até ele e percebeu que ele estava tocando o chão com os olhos fechados. Você está bem? Ela perguntou preocupada. Estou bem, respondeu ele, com os olhos ainda fechados. Aura está comigo. Green não entendeu o que ele quis dizer, mas decidiu não insistir mais. Em vez disso, ela olhou em volta e percebeu que eles não estavam na base principal da equipe Rocket. Ela soltou um suspiro de alívio, mas seu alívio durou pouco quando percebeu que o lugar parecia exatamente igual aos julgamentos do homem mascarado. Esta parece exatamente a casa daquele bastardo, ela sussurrou para si mesma. Austin a ouviu, mas não disse nada. Ele sabia que ela estava se referindo e não queria desencadear nenhuma lembrança que lhe trouxesse dor. Enquanto esperavam, Green tentou entrar em contato com os outros recrutas para obter algumas informações, mas descobriu que todos estavam sendo cautelosos e não falavam muito. Cerca de 10 minutos depois, membros da equipe Rocket vestindo uniformes pretos com símbolos Zero gigantes na frente emergiram do portão. Eles expulsaram rudemente as pessoas na extremidade da sala e depois organizaram os recrutas de maneira muito ordenada. Alguns segundos depois, uma linda mulher loira com uniforme de administrador da equipe Rocket saiu da entrada. Bem-vindos a todos. Meu nome é Lisa. Sou a instrutora do seu grupo de recrutas. Espero que todos possam me ouvir. Nunca direi isso uma segunda vez. Traga-me o Pokémon, disse Lisa em voz alta. Assim que ela terminou de falar, vários membros da equipe Rocket trouxeram algumas malas grandes e as colocaram no espaço aberto em frente ao pódio. Um grande número de Pokébolas vermelhas e brancas estavam bem arrumadas, num total de 150. Green ficou surpreso ao ver tantos Pokémon. Somos apenas cerca de 100 aqui. Por que há muito mais Pokémon do que pessoas? Ela perguntou a Austin. Provavelmente para que todos possam escolher seu Pokémon ideal sem pressão. O teste é bastante justo até agora, respondeu Austin. Green concordou com a cabeça, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ela observou os recrutas começarem a escolher seus Pokémon e Lisa começou a explicar as regras do teste. À medida que o teste avançava, Green começou a sentir-se desconfortável. Ela não gostou da maneira como Lisa olhava para os recrutas, quase como se os estivesse avaliando para alguma coisa. Austin percebeu seu desconforto e perguntou: o que há de errado? Eu não sei.
Parece que algo não está certo. Os olhos de Lisa, o jeito que ela está olhando para nós. É quase como se ela estivesse esperando por alguma coisa, respondeu Green. Austin olhou para Lisa e não conseguiu se livrar da sensação de que ela estava tramando alguma coisa. Precisamos ter cuidado, disse ele. Este teste pode não ser tão justo quanto pensamos. Não vou falar mais bobagens, declarou Lisa com voz firme e autoritária. Como vocês viram, este é o benefício inicial que nossa equipe Rocket oferece a vocês, Rockies. Ela apontou para a mesa no centro da clareira, sobre a qual estava uma coleção de objetos esféricos. Cada um foi adornado com um design distinto em vermelho e branco, estampado com o icônico emblema R da equipe Rocket. Vá, escolha uma Pokébola entre eles, Lisa instruiu. Mas lembre-se, você não pode liberar o Pokémon que está dentro dele. E uma vez que você escolher, você não poderá substituí-lo. Os recrutas murmuraram entre si, com os olhos fixos nos orbes coloridos diante deles. Austin e Green, dois dos últimos a avançar, hesitaram enquanto examinavam a seleção cada vez menor de Pokémon. Respirando fundo, Austin se aproximou da mesa, seus olhos examinando os crachás anexados a cada Pokébola. Rattata, Spearow, Zubat, Koffing e Ekans. Apressem-se vocês dois. Um dos foguetes da equipe gritou para Green e Austin, que imediatamente agarrou uma Pokéball. Green pegou a Pokébola de um Zubat enquanto Austin pegou a Pokébola de um Ekans. Bem, já que todos vocês selecionaram Pokémon, vocês podem liberá-los agora e tentar conquistá-los. Vocês têm 7 dias para isso, e as primeiras 10 pessoas a fazerem isso receberão recompensas generosas. Quanto mais rápido você for, melhores serão as recompensas você vai ter, disse Lisa com uma expressão brincalhona. Enquanto Lisa estava conversando, Austin e Green, que estava no meio da multidão, notaram os membros da equipe Rocket que o cercavam. Os rostos dessas pessoas eram engraçados, observando os novatos com interesse. Estreitando os olhos, Austin e Green sentiram que algo estava errado. Rattata, use Tackle. Ekans, me escute. Sou seu treinador agora. Spearow, seremos amigos de agora em diante. Ok. Koffing, use Tackle. Depois de ouvir as palavras da instrutora Lisa e as recompensas, a maioria dos rostos dos novatos da equipe Rocket mostraram êxtase. Essas pessoas pensavam que eram inteligentes ou carismáticos o suficiente para impressionar os Pokémon. As palavras de Lisa jogaram lenha no fogo. Sentindo uma aura perigosa vinda da Pokéball, Austin imediatamente apertou a mão de Green e fugiu da vista dos membros da equipe Rocket que liberaram seus Pokémon. Muitos novatos que confiam em seus instintos fugiram dos colegas de quarto da equipe Rocket. Esses Pokémons que saíram da Pokébola do novato primeiro olharam em volta. As ordens dos novatos foram ignoradas por eles. Por um tempo, a cena foi bastante embaraçosa. Diante dessa situação, os rostos daqueles novatos que antes estavam cheios de confiança não puderam deixar de mostrar uma expressão de constrangimento ou surpresa. Austin podia sentir pela aura deles que esses Pokémon não eram normais. Na verdade, ele apontaria que a aura desses Pokémon parecia quebrada, como se eles tivessem perdido a vontade de viver. Eles não eram seres vivos, mas sim máquinas. Olhando para a multidão de novatos e lembrando das palavras de Lisa, isso clicou na mente de Austin. As pessoas, por suas roupas, comportamento mostravam que eram drogados, sem teto ou pessoas desesperadas. A equipe Rocket recrutou essas pessoas e deu-lhes Pokémon abusados para que essas pessoas pudessem aprender como controlar armas. Eles não queriam pessoas que amassem Pokémon, mas sim pessoas que pudessem empunhar as armas que lhes foram dadas. Parágrafo MAC. A evolução ramificada não é desconhecida no mundo Pokémon. Mesmo Encanto, Slowpoke e Gloom podem evoluir de várias maneiras. Mas essas linhas envolvem 2 evoluções, enquanto Eevee tem 8 conhecidas até o momento em que este livro foi escrito, com maior probabilidade de serem descobertas nos próximos anos. Eevee tem sido, portanto, objeto de intensa pesquisa, a maior parte financiada na esperança de uma grande descoberta de como funciona a evolução dos Pokémon. A equipe Rocket, em particular, financiou estudos tão intensos que os Eevees selvagens da região foram praticamente todos transformados em ratos de laboratório para experimentos, já que Giovanni esperava desvendar o segredo de Eevee e usá-lo para criar poderosos exércitos de Pokémon evoluídos que nunca haviam sido vistos antes. Nessa tarefa, ele falhou, mas sua criação de um Eevee que mudou a evolução levou a algumas respostas e a muitas outras perguntas sobre o que era esse Pokémon. Abundavam as teorias comparando-o às formas de Rotom, ou a miríade de formas de Unknown, mas nenhuma delas conseguia explicar por que isso poderia ter evoluído para uma mudança permanente. Hoje, como novas experiências descobriram pouco, a maioria dos Eevee capturados pela equipe Rocket foram vendidos, alguns pelo poder de suas evoluções, a maioria porque sua aparência os tornava cobiçados como animais de estimação. Alguns foram assassinados, pois a sua estranha capacidade evolutiva levou um número surpreendentemente grande de pessoas a considerá-los um crime contra a natureza que deve ser extinto. Mais triste ainda, muitos recorreram ao abuso de seus Eevee para impedi-los de obter a felicidade necessária para evoluir, citando a dificuldade de cuidar de suas evoluções ou simplesmente o desejo de mantê-los fofos e fofinhos para sempre. Capítulo 306. Mudança de ponto de vista. A cena era caótica, com um ar denso de tensão enquanto o grupo de novatos da equipe Rocket lutava para controlar seus Pokémon recém-adquiridos. Estas não eram criaturas comuns, pois possuíam a capacidade de pensar e se comportar como os humanos. No entanto, eles não agiam como os animais de estimação inteligentes e obedientes que os treinadores normalmente tinham. Em vez disso, comportaram-se como animais selvagens. Os treinadores gritaram comandos, mas seus Pokémon os ignoraram e o resultado foi desastroso. Num piscar de olhos, os Pokémon atacaram seus treinadores, causando confusão e caos.
Um Ekans mordeu seu treinador, um Koffing cuspiu gás e um Spearow bicou a cabeça de seu treinador. Era como se os Pokémon tivessem enlouquecido e nenhuma repreensão ou ordem pudesse fazê-los ouvir. Felizmente, o caos durou pouco. Um grupo de membros mais experientes da equipe Rocket, liderados pela instrutora Lisa, interveio, e os Pokémon agressivos foram rapidamente subjugados e retornaram às suas Pokébolas. Green observou com uma mistura de medo e tristeza quando Austin pegou sua mão, oferecendo-lhe conforto. Os acontecimentos dos últimos minutos a abalaram profundamente, e ela não pôde deixar de sentir pena das criaturas maltratadas. O ar estava denso de tensão enquanto o grupo de novatos se mantinha firme, segurando suas Pokébolas com força. Os Pokémon selvagens que os atacaram momentos antes estavam agora espalhados pelo chão, seus corpos sem vida servindo como um lembrete sombrio dos perigos que espreitavam na equipe Rocket. Não se preocupe, Green, disse Austin, apertando a mão dela com mais força. Enquanto eu estiver aqui, nenhum desses Pokémon selvagens tocará um fio de cabelo da sua cabeça. Green não pôde deixar de sorrir com as palavras tranquilizadoras de Austin. Apesar do caos que acabará de se seguir, ela sentiu uma sensação de conforto na presença dele. Enquanto os feridos e moribundos eram levados para o pronto-socorro para tratamento, o resto do grupo ficou em silêncio, olhando para suas Pokébolas com medo e incerteza. Lisa caminhou até o grupo com um sorriso sádico no rosto. Oh, parece que nenhum de vocês, perdedores, receberá as recompensas hoje, ela provocou. Que pena. A propósito, esqueci de te contar. Os Pokémon em suas mãos foram colhidos na natureza há pouco tempo. A mente de Austin imediatamente começou a disparar. O comportamento selvagem dos Pokémon o fez se perguntar o que eles haviam passado antes de acabarem nas mãos da equipe Rocket. Como se sentisse seus pensamentos, Lisa continuou. Você deveria se apressar. Se você não conseguir conquistar seu Pokémon em uma semana, então você terá que começar como um grunhido da equipe Rocket. A propósito, 80% de todos os grunhidos da equipe Rocket o fazem. Não conseguir receber os benefícios de ser um verdadeiro membro da equipe Rocket. Ela fez uma pausa, um sorriso malicioso brincando nos cantos de seus lábios. Bem, não quero falar mais bobagens. Vou te dar uma semana. Não importa o método que você use, somente aqueles que conseguirem domesticar os Pokémon em suas mãos podem se tornar verdadeiros membros da nossa equipe Rocket. Aqueles que puderem, se não fizermos tudo, começaremos de baixo. Nossa equipe Rocket não vai desperdiçar recursos com um grunhido. O grupo de novatos trocou olhares nervosos, absorvendo o peso das palavras de Lisa. Austin não pôde deixar de se perguntar por que havia tão poucos membros da equipe Rocket que usavam mechas em batalha. Eram todos simplesmente grunhidos que não conseguiram conquistar seus Pokémon, ou eram os mechas apenas mais fracos que os Pokémon? A sala estava cheia de tensão enquanto os novatos estavam diante de Lisa, sua superior na equipe Rocket. Seu olhar penetrante se voltou para eles, e todos olharam para o chão com nervosismo palpável. Apenas algumas almas corajosas ousaram olhar nos olhos dela, mas ao perceberem seu olhar, rapidamente desviaram o olhar. Austin e Green imediatamente olharam para baixo, na esperança de evitar chamar atenção indesejada. Eles sabiam que precisavam permanecer discretos se planejassem ter sucesso. Lisa, por outro lado, estudava o desempenho dos novatos, anotando seus pontos fortes e fracos. Como capitã da equipe Rocket, era sua responsabilidade treinar e orientar os recrutas, com o objetivo final de transformá-los em oficiais de elite. Foi uma tarefa crucial para Lisa, pois seu sucesso no treinamento de novatos ajudaria a solidificar sua influência e reputação dentro da organização. A tensão na sala quebrou quando Lisa bateu palmas e falou: siga os membros da equipe Rocket. Sua ordem foi recebida com muita atividade. Quando os soldados que estavam esperando do lado de fora da porta entraram na sala e começaram a escoltar os novatos para fora, Austin e seus colegas novatos caminharam rapidamente, mantendo a cabeça baixa enquanto eram conduzidos para fora da sala. Enquanto Lisa os observava partir, seus olhos permaneceram na figura de Austin em retirada, e ela não pôde deixar de lamber os lábios. Seu olhar causou um arrepio na espinha dos membros da equipe Rocket que estavam atrás dela, pois eles sabiam muito bem o que significava ser pego pelo olhar do Puma, da equipe Rocket. Austin e os outros novatos foram conduzidos pelos corredores sinuosos da base subterrânea, seus passos ecoando alto nos corredores mal iluminados. Depois de vários minutos, chegaram ao refeitório público, um espaço cavernoso repleto de longas mesas e bancos. Os grunhidos os conduziram até uma mesa e lhes forneceram uma refeição simples de sopa e pão. Enquanto comiam, Austin não pôde deixar de sentir uma sensação de desconforto. Ele estava bem dentro do covil do inimigo, cercado por pessoas que queriam lhe fazer mal. Mas ele sabia que precisava manter a calma e o foco se quisesse completar sua missão e reunir as informações de que precisava. Depois de terminar a refeição, os soldados os levaram ao dormitório dos recrutas, uma série de pequenas salas alinhadas ao longo de um longo corredor. Austin foi designado para um quarto, e ao abrir a porta, ficou agradavelmente surpreso. O quarto era simples, mas tinha tudo o que ele precisava: uma cama, uma mesa, uma cozinha, um banheiro e até um computador. Ao olhar em volta, notou um armário no canto da sala. Ele foi até lá e abriu, revelando 2 uniformes da equipe Rocket feitos de pele caída de Pokémon. Eles não eram apenas leves e duráveis, mas também tinham propriedades especiais para evitar incêndio e eletricidade. De repente houve uma batida na porta. Austin rapidamente se recompôs e gritou: entre. Green entrou na sala. Quer jogar comigo, querido? Green disse, usando o código pré-combinado para indicar que eles precisavam conversar em particular. Austin assentiu e abraçou Green com força, tentando ao máximo agir como um casal apaixonado. Ambos sabiam que a sala provavelmente estava grampeada e precisavam ter cuidado com o que diziam. Você vai se aproveitar de mim aqui, seu pervertido, brincou Green, brincando com a charada. Por quê? Não posso abraçar minha garota em particular? Austin respondeu, tentando parecer casual.
O que vamos jogar? Green perguntou, mudando a conversa para algo mais sério. Que tal palavras cruzadas? Austin sugeriu, na esperança de manter as coisas discretas. Claro, Green concordou, pegando papel e caneta. De repente, Green se inclinou e beijou Austin na bochecha, fazendo-o corar furiosamente. Para o que foi aquilo? Austin perguntou, sentindo-se confuso. O que isso não faz parte do plano? Ou meu pequeno gesto despertou algo em você? Green sussurrou em tom provocativo em seu ouvido, fazendo o coração de Austin disparar. Brincadeira, disse Green enquanto trabalhavam nas palavras cruzadas. Trocavam silenciosamente informações que haviam reunido sobre a base. Parágrafo MAC. Dos incontáveis pokémons do tipo água e gelo, apenas alguns deles são feitos de H2O em vez de apenas serem capazes de comandá-lo e viver em tal clima. E desses poucos, apenas Vaporeon pode tornar-se tão indistinguível da água que pode passar intacto pelo ciclo da água. Há uma boa razão para que este seja o Pokémon que deu nome ao vapor de água. Quando a temperatura cai abaixo de zero, eles se transformam em Glaceon, que os cientistas estão começando a considerar como uma forma alternativa de Vaporeon. Embora digam que há uma rocha em sino onde nascem Glaceon mais estáveis que não derretem, quando ultrapassa o ponto de ebulição da água, eles desaparecem em vapor e, ocasionalmente, seu contorno pode ser visto dentro das nuvens de vapor. Ferver um Vaporeon não é fatal como é para a maioria dos Pokémon do tipo água. Em vez disso, eles sofrem condensação, formam nuvens e caem do céu durante tempestades de chuva, ocasionalmente pousando em transeuntes infelizes. Esta não é a única maneira pela qual a sua capacidade pode causar problemas. Às vezes eles pousam em reservatórios e, enquanto dormem, são levados através de canos de água para as casas das pessoas. Às vezes, as pessoas olham para o copo de água da torneira e encontram um rosto com orelhas finas olhando para elas antes de sair e respingá-las. Às vezes gritam de vergonha quando um Pokémon se materializa em sua banheira. E às vezes os humanos ficam bem, mas o Vaporeon entra em uma espiral de tontura em uma máquina de lavar. Todos os envolvidos, especialmente seus treinadores, concordam que essa habilidade pode ser uma verdadeira fonte de aborrecimento. Mas deve-se ter em mente que é também isso que dá ao Vaporeon seu enorme poder nas batalhas que acontecem na água. Capítulo 307. Mudança de ponto de vista. Base de novatos da equipe Rocket. Quarto de Austin. Green sentou-se no colo de Austin, memorizando palavras cruzadas, enquanto corava incontrolavelmente. Então o que nós vamos fazer? Ela perguntou. Austin respondeu. O que mais? Vamos vencer o concurso da senhorita Lisa. Ele escreveu outra palavra nas palavras cruzadas enquanto Green olhava atentamente, percebendo que era idêntico a um mapa da base da equipe Rocket. Ela percebeu que Austin estava usando seus poderes de aura para criar um mapa para ela, incluindo todas as câmeras e tudo mais. Isso, senhorita Lisa, chamou sua atenção? Green perguntou com um sorriso malicioso, aconchegando-se no peito de Austin. Ele tossiu e respondeu em código. Não, só quero ser notado pelos superiores. Green assentiu, entendendo que manteria os olhos da equipe Rocket nele enquanto ela executava o plano B. Vamos começar domesticando nossos Pokémon? Green perguntou sarcasticamente. Austin respondeu em código. Você está bem? Zubat é um perigoso Pokémon do tipo voador. Ele tinha uma preocupação genuína em sua voz, mas Green percebeu que suas palavras também eram dirigidas a qualquer um que pudesse estar espionando-os. Green sorriu ao beijar a bochecha de Austin, pegando-o desprevenido. Ela passou os braços em volta do pescoço dele e eles se olharam nos olhos. Não se preocupe, sua garota não é tão fraca, disse ela, aproximando-se do rosto dele. Seu coração começou a bater cada vez mais rápido. Você sabe que isso vai custar mais, Green sussurrou no ouvido de Austin, imediatamente despertando a excitação que estava crescendo em sua mente. Austin suspirou e acenou com a cabeça enquanto Green se levantava. Ah, meu querido, está desapontado? Você gostaria que eu fizesse algo para você na cozinha, ou gostaria que eu fizesse isso? Pelas palavras de Green, Austin percebeu que ela estava adorando isso. Ela sabia o que dizer para fazer os outros agirem mal e estava brincando com ele. Não quero ter uma crise de identidade no prato, disse Austin. Ei, eu sei cozinhar, protestou Green. Quem disse que eu estava falando sobre sua comida? Austin provocou. Seu grande malvado, disse Green enquanto jogava um travesseiro nele. Ele revirou os olhos e pegou um livro em sua mesa. Green sentou-se ao lado dele e viu o título, Guia de Pokémon da equipe Rocket. Eles folhearam o livro impreciso, que recomendava um método de cenoura e pau para domar Pokémon enquanto os alimentava com sangue da mesma espécie de Pokémon, essencialmente canibalismo. Green não conseguia acreditar no que estava lendo. Isso é verdade? Green perguntou curiosamente enquanto Austin respondia. Um amigo me disse que esse método transforma um Pokémon em um carnívoro raivoso e embota suas mentes para que eles percam o senso de raciocínio. Mas como é recomendado pela equipe Rocket, então deve ser verdade. Austin foi uma de suas conversas com Cynthia enquanto ela explicava como eles haviam descoberto ruínas antigas em Oen que representavam esse ritual canabístico para transformar Pokémon em feras estúpidas para guerras. Alguns pesquisadores em sino fizeram experiências para ver o que acontece quando os Pokémon não bebem nada além do sangue de sua espécie e os resultados foram chocantes. O Pokémon experimentado matou o cientista que estava fazendo os experimentos enquanto a mente do Pokémon se voltava para a de um animal selvagem e raivoso. Vendo isso como uma recomendação, Austin ficou ainda mais convencido de que esse teste era para descobrir treinadores que pudessem domar armas de destruição e não Pokémon. Então como podemos domar isso? Chame-os! Austin disse fazendo Green franzir a testa ao se lembrar de como aqueles idiotas foram atacados por esses Pokémons da equipe Rocket. Confie em mim, Austin disse de forma tranquilizadora, fazendo com que Green libertasse Zubat enquanto Austin libertava Ekans. Green deu um passo para trás enquanto olhava para os dois Pokémons com cautela.
Normalmente esses Pokémon teriam ignorado os humanos ou os atacado, mas pelo tremor de seus corpos, Green percebeu que eles estavam com medo. Com medo de quê? Green pensou enquanto seguia o olhar de Ekans em direção a Austin, que apenas sorriu e deu um tapinha na cabeça da cobra. Mesmo nesse estado de mentalidade animalesca, Ekans e Zubat podiam sentir o perigo da aura de Austin. Seguindo seus instintos de sobrevivência, os dois Pokémons se curvaram diante do predador à sua frente. Austin, esses caras são meio fofos, o que dar tapinhas neles? Austin disse fazendo Green hesitar enquanto ela acariciava-o pelo felpudo de Zubat enquanto o Pokémon morcego suava furiosamente ao sentir o olhar vermelho de Austin olhando para ele, por isso Zubat estava tentando ficar extremamente imóvel. Não libere isso quando eu não estiver por perto, Austin ordenou enquanto devolvia Ekans, enquanto Green assentia. Ela podia ver o medo visível de Ekans e Zubat em relação ao treinador de olhos vermelhos se ele não estivesse por perto. Ela tinha certeza de que aqueles dois teriam atacado ela ou um ao outro. Então por que você escolheu Ekans? Green perguntou curiosamente enquanto Austin apenas sorria em resposta. Quão legal eu ficaria com um Arbok no pescoço? Austin mentiu porque estava pesquisando muito sobre coisas como essa enquanto conversava com Cynthia e Bill. Ele concluiu que este mundo realmente não conhecia o terror que um Arbok poderia infligir. Com muita ajuda de Bill e muitos roteiros históricos de Fuchsia City, Austin descobriu como recriar uma estratégia de batalha envolvendo um Arbok do mangá Pokémon, especificamente como Agatha no mangá usou seu Arbok. E agora que teve a chance de adicionar um Ekans ao seu time, ele não vai desperdiçá-la. Bem, eu diria que você é um idiota se permitir um Arbok perto do seu pescoço. PSSH. O que você sabe sobre a paixão pela beleza? Green ergueu uma sobrancelha com as palavras de Austin antes de rir consigo mesma. O treinador de Pallet Town era um osso duro de roer. Parágrafo Mac. Antes desta era moderna e industrial do aço, antes que a escuridão descesse sobre Canto. Numa época em que o poder das sombras era misterioso e que os cientistas se esforçavam por estudar, e as suas fontes de tipo fantasma eram consideradas pouco mais do que mitos locais, os médios governavam a Terra. Uma miríade de tipos foi substituída por alguns onipotentes, e feras como Alakazam, Starmie e até mesmo o Hypno pareciam invencíveis, ou seriam, se não fosse por um Pokémon do tipo elétrico. Não é que Pimicile seja um ataque super eficaz ou especialmente poderoso. Na verdade, outros Pokémon podem usar um ataque idêntico em nome, se não em forma. Mas enquanto um Beedrill dispara algumas farpas com seus ferrões, o pelo de um Jolteon é composto de 10.000 agulhas carregadas de trovão, que podem ser disparadas em uma barragem devastadora em qualquer direção, a partir de qualquer ponto de seu corpo. Em termos de dano físico causado, é muito mais fraco que um raio, mas poucos Pokémon percebem isso, pois dói muito, muito mais. Afinal, o objetivo de um míssil Jolteon Spin não é lesão, mas dor. Jolteon é uma criatura sádica, raramente de bom humor e sempre disposta a causar sofrimento em prol da tristeza. E embora a maioria dos Pokémon corra com adrenalina até o fim da batalha, e alguns transformem seus ferimentos em uma fonte de poder, os tipos psíquicos perdem a concentração e logo acordam cheios de analgésicos em um centro Pokémon. Hoje Jolteon é mais temido por sua velocidade e raio do que por suas agulhas. Mas embora tenham sido Magneton e Gengar os inventores da máquina técnica Shadow Ball que finalmente encerraram a Era dos Médios, nunca devemos esquecer que foi Jolteon quem impediu Sabrina de se tornar campeã e transformar Canto em uma distopia psíquica. Capítulo 308. Mudança de ponto de vista. Austin e Green aguardavam ansiosamente a chance de falar com a instrutora Lisa. Eles tinham acabado de conquistar seus Pokémon e sabiam que seria ela quem deveria se reportar. Eles tinham ouvido falar muito sobre ela, sobre seu poder e sua astúcia, e ambos ficaram um pouco intimidados por ela. No entanto, eles sabiam que precisavam falar com ela se quisessem ter sucesso como os grunhidos da equipe Rocket. Eles ficaram nervosos em frente ao dormitório do capitão, esperando que ela aparecesse. Eles estavam ali há vários minutos, remexendo-se e verificando os relógios, quando de repente a instrutora Lisa e um Alakazam apareceram diante deles. Austin e Green ficaram momentaneamente atordoados, mas Austin rapidamente recuperou a compostura e deu um passo à frente para falar. Olá, instrutora Lisa, ele disse calmamente. Meu nome é Alexander Jones, e este é Jenny Green. Acabamos de conquistar nosso Pokémon. Queria relatar isso a você. Os olhos de Lisa brilharam de interesse enquanto ela olhava para os dois novatos. Bem, ela ronronou. Vocês dois não são simplesmente preciosos? Diga-me, vocês são irmãos? Green pegou a mão de Austin e falou. Não, instrutor, ela disse com firmeza. Este é meu namorado. Os olhos de Lisa se arregalaram de surpresa e ela estendeu a mão para beliscar a bochecha de Austin. Meu Deus, ela disse com um sorriso malicioso. Vocês dois são cheios de surpresas. Mas tudo bem, eu gosto de surpresas. Ela se virou para o Alakazam ao lado dela e assentiu. Vá buscar as recompensas, por favor, disse ela. 3 Ultra Balls e 3 trajes de membros da equipe Rocket. E seja rápido. Quando o Alakazam desapareceu, Lisa voltou-se para Austin e Green. Mas não pense que isso significa que você pode descansar sobre os louros, ela disse severamente. Você precisará estar pronto para lutar com seus Pokémon. Em apenas uma semana, todos os novatos se enfrentarão para determinar quem é o mais forte. E se você for o mais forte de todos, você terá a chance de participar de um torneio muito mais prestigiado. Seus olhos brilharam de excitação enquanto ela falava. O vencedor desse torneio será recompensado com um ovo Pokémon Larvitar do próprio chefe, disse ela. E você também terá a chance de se tornar um de seus subordinados diretos. Sem mencionar que você estará me ajudando a subir na hierarquia, indiretamente. Então, certifique-se de dar tudo de si, queridos. E só para você saber, Lisa acrescentou com um sorriso malicioso. Estou ansiosa para ver o que você pode fazer. Você pode me surpreender novamente.
Aqueles dois, Jeffrey e Jessica, não sabiam da existência de Giovanni? Ela sabe disso? Austin pensou enquanto Lisa penteava o cabelo até a parte de trás da orelha e dizia: visto que vocês dois conquistaram seus Pokémon em um período tão curto, tem um prêmio especial para vocês. Com o movimento do pulso, o Alakazam de Lisa teletransportou todos para seu escritório. A rapidez do teletransporte foi chocante, e Lisa observou o rosto de Green ficar com um tom Green doentio. Mas para sua surpresa, Austin permaneceu imperturbável com uma expressão quase indiferente. Ó, cara durão, não é? Eu gosto de caras durões, Lisa disse enquanto escovava o rosto de Austin com as costas da mão. Qual é o prêmio especial? Green disse franzindo a testa enquanto Lisa sorria e caminhava sedutoramente em direção à sua mesa antes de desabotoar a parte superior da camisa e pegar um chicote em sua mesa. Ela se virou para ver Austin e Green envoltos em energia psíquica enquanto Alakazam mantinha os dois no lugar. Caminhando até o indiferente Austin, Lisa sorriu sadicamente enquanto agarrava seu rosto. Ó, minha querida, você parece não entender o que vai acontecer com você agora? Ó, eu sei o que vai acontecer. Você simplesmente não consegue resistir à minha beleza. Austin respondeu enquanto Lisa ria antes de chicotear Austin no rosto. Ai, você tem uma língua bastante afiada. Ele vai gritar outra coisa em alguns minutos. Olha, sua velha bruxa, eu tenho 10 anos fisicamente. Como isso vai acontecer? Eu tenho uma solução melhor porque você não raspa a cabeça, lubrifica um vibrador e enfia para cima sua bunda. As palavras de Austin fizeram Green olhar para ele em estado de choque. Ash, você tem um plano certo. Você sempre tem um plano, por favor me diga que você tem um plano. Sim, mas não será fácil. Podemos não conseguir sair vivos, mas se um homem não tem algo pelo qual vale a pena morrer, qual é o sentido de viver? Espere aí, seu plano nos faz viver, certo? Sim. Bom, porque eu estava prestes a te dizer que você estaria sozinho, se isso não acontecesse. Qual é o plano? Oh, você parece ter se esquecido de mim, Lisa disse com raiva enquanto agarrava a camisa de Austin. Ainda tenho 10 anos, sua velha bruxa. Oh, não se preocupe, meu Alakazam pode convergir psiquicamente seu sangue para seu pau. Isso parece doloroso. Oh, não se preocupe, sua namorada vai ouvir e ver seu filho se transformar em um homem na frente dela. O coração de Green estava acelerado enquanto observava Lisa insultar Austin, suas lágrimas ameaçando transbordar a qualquer momento. Ei, deixe-o em paz. Ela gritou, sua voz misturada com raiva. Lisa apenas riu em resposta, seus olhos brilhando com malícia. Oh, qual é o problema? Não consegue lidar com um pouco de provocação? Austin, por sua vez, simplesmente suspirou, com os olhos baixos enquanto tentava ignorar os golpes de Lisa. Mas nem ele conseguiu manter a calma para sempre. Sabe, disse ele, com a voz baixa e intensa, eu sempre quis dizer essas palavras. Green olhou para ele interrogativamente, sem saber o que ele queria dizer. O que? Ela perguntou. Vá embora, Todd, disse ele, sua voz aumentando a cada palavra. Enquanto falava, seu corpo irrompeu em uma aura vermelha, a energia pulsando ao seu redor como um halo de fogo. Green não pôde deixar de suspirar quando o soco de Austin acertou o rosto de Lisa. Houve um estalo nauseante quando seu nariz quebrou com a força do golpe. Parágrafo MAC. Hoje o deserto é uma região selvagem a ser recuperada, não uma força da natureza em avanço, e quando um homem toca o deserto é para irrigar. Este nem sempre foi o caso, pois a história fala de uma civilização que transformou um rico vale de rio em um deserto árido ao treinar muitos Flareon. Flareon é há muito tempo um Pokémon popular para treinar. Seus maneirismos são comumente considerados adoráveis, embora não sejam os Pokémons mais poderosos. Eles são eficazes o suficiente na defesa de treinadores de Pokémon selvagens para atuar como guardas. No Vale Orre, então rico em pedras de fogo e Eevee, eles se tornaram populares, até mesmo na moda, até se tornarem tão comuns quanto o Otoo de Rattata. À medida que a sua população crescia, uma seca devastadora espalhou-se por todo o país, trazendo fome por toda parte. Isto desencadeou uma investigação sobre o clima e logo se descobriu que, embora as cabeceiras estivessem boas, o próprio rio Orre estava evaporando. A grande concentração de Flareon, com seu imenso calor corporal, superaqueceu o rio e o solo poderia muito bem ser areias desertas devido a todo o seu conteúdo nutricional. Após a notícia disso, alguns treinadores mataram seus Flareon de raiva ou os enviaram para outras terras distantes, mas a maioria não suportava se separar de seus Pokémons ou de sua terra natal. As pessoas morreram de fome, a terra virou deserto e os sobreviventes deixaram suas cidades, forçados ao nomadismo por seus Pokémons. Hoje, a capital de Orre se chama Fenak, em homenagem ao antigo nome de Ho, pois sua civilização pereceu nas chamas e busca ressurgir. Orre hoje é uma cadeia de cidades em um vasto deserto, e as cidades são pequenas e frequentemente assediadas por treinadores Flareon que as atacam em busca de comida. Ainda não subiu novamente. Capítulo 309. Os olhos de Lisa se abriram, sua cabeça latejava e seu nariz doía por causa da dor aguda que a acordou. Ela tentou se mover, mas descobriu que estava sendo segurada por algum tipo de garra, suspensa de cabeça para baixo no ar. Uma sensação de queimação e latejante no fundo da garganta dificultava sua respiração. Olhando em volta, ela viu seu parceiro Alakazam sendo segurado de forma semelhante, com os olhos fechados e o corpo flácido. Ele parecia estar inconsciente. Lisa lutou para se concentrar, sua mente estava confusa e desorientada. Demorou um pouco para ela perceber que estava em uma sala mal iluminada, cercada por telas de computador e equipamentos eletrônicos. Parece que você está acordada, disse uma voz, chamando sua atenção. Era uma voz de mulher, fria e clínica. Ela estava digitando rapidamente, com os olhos fixos no monitor. Quem é você? Lisa exigiu, tentando parecer forte e controlada. Mas a voz dela saiu como um coachar fraco. A mulher olhou para ela, sua expressão ilegível. Acho que você bateu em Lisa, um pouco forte demais. Os olhos de Lisa se arregalaram em choque. Como esse estranho sabia o nome dela?
Ela tentou se lembrar das últimas horas, mas sua memória estava nebulosa. Como você sabe meu nome? Ela perguntou, sua voz tremendo. Green sorriu, seus olhos brilhando com malícia. Digamos apenas que estou de olho em você. E devo dizer que você tem sido um grande espinho em nosso caminho. O coração de Lisa afundou ao perceber que estava nas mãos de seus inimigos. Ela tentou manter a calma, pensar em uma saída para aquela situação. Pare de brincar. Uma voz chamou Austin e antes que Lisa pudesse dizer qualquer coisa, ela se sentiu virada pela garra que a segurava. Então, Lisa, Austin disse, sua voz fria e distante. Tenho algumas perguntas para você, e preciso de respostas. Lisa cerrou os dentes, recusando-se a demonstrar qualquer medo. Você pode me perguntar o que quiser, mas você nunca vai me quebrar. Austin sorriu levemente, seus olhos brilhando com uma luz cruel. Oh, não pretendo quebrar você. Tenho uma ideia muito melhor. Ele apontou para uma figura sombria escondida no canto da sala. Lisa viu que era um Pokémon fantasmagórico, com olhos vermelhos brilhantes e um sorriso sinistro no rosto. Alter, se você quiser, disse Austin. O Alter flutuou em direção a Lisa com os braços estendidos. Ela tentou se mover, escapar do aperto, mas foi rápido demais. O Pokémon fantasmagórico segurou sua cabeça entre as mãos, e Lisa sentiu uma névoa rosa e preta envolvendo-a enquanto Alter cuspia Musharna, que parecia muito irritado por ter sido convencida por Alter a fazer isso e agora ela estava coberta de muco. Queque. Dentro da névoa dos sonhos, Lisa caiu em um vazio branco sem fim. Ela não conseguia sentir nada além de si mesma, pois sua percepção do tempo parecia desacelerar. O vazio branco estava ao seu redor, estendendo-se até o infinito. No início, Lisa tentou manter a calma. Ela sabia que se tratava de um ataque psíquico e que precisava manter o controle. Mas com o passar dos minutos, ela começou a sentir uma sensação crescente de pavor. O vazio era sufocante, um lugar de total privação sensorial e isolamento. Com o passar do tempo, a mente de Lisa começou a pregar peças nela. Ela teve visões estranhas e ouviu vozes fantasmas. Seu senso de identidade começou a desaparecer e ela lutou para lembrar quem ela era. A névoa dos sonhos era mais poderosa do que qualquer coisa que ela já havia experimentado antes. Os dias se passaram, ou talvez apenas alguns minutos. Lisa perdeu toda a noção do tempo no vazio branco. Ela tentou se apegar à realidade, manter sua sanidade, mas estava escapando dela, como areia por entre seus dedos. Em algum momento, ela começou a ter alucinações. O vazio branco não estava mais vazio, mas cheio de formas estranhas e mutáveis. Ela viu rostos na névoa, alguns deles familiares, outros não. Eles sussurravam para ela, contando-lhe segredos, prometendo-lhe poder. Lisa sabia que isso não era real, que eram apenas produtos de sua mente. Mas pareciam reais, e isso foi o suficiente para aterrorizá-la. À medida que as alucinações se intensificavam, Lisa sentiu-se afastar-se cada vez mais de si mesma. Suas memórias ficaram confusas e seu senso de identidade foi fraturado. Ela não sabia mais quem ela era, ou o que tinha feito para acabar neste pesadelo. Esta era a versão de Austin da tortura na sala branca usando a névoa dos sonhos de Musharna, mas ao contrário de uma sala branca normal, a versão de Austin era muito mais poderosa. O grito de Lisa ecoou pela sala mal iluminada, assustando Austin e fazendo-o tropeçar para trás, surpreso. Green, por outro lado, simplesmente riu dele, aproveitando o espetáculo. Alter, que estava pairando por perto, olhou com uma expressão divertida, seus olhos brilhando com malícia. Austin recuperou a compostura e virou-se para Lisa, que agora estava ofegante e tremendo com os efeitos do ataque psíquico. Ele se aproximou dela lentamente com a câmera pronta. Qual é a senha do seu computador? Ele exigiu, sua voz firme e autoritária. 51095 respondeu Lisa com a voz trêmula e rouca. Green, que estava ocupado invadindo o computador, olhou para Austin e fez sinal de positivo com o polegar. Entendi, disse ela. Austin voltou-se para Lisa. Quem é o chefe da equipe Rocket? Ele perguntou, erguendo sua câmera para registrar a resposta dela. Eu não sei, respondeu Lisa, seus olhos percorrendo nervosamente a sala. Austin soltou um suspiro de frustração. Onde fica a sede da equipe Rocket? Ele perguntou, sua voz ficando mais impaciente. Mais uma vez, Lisa balançou a cabeça. Eu não sei, disse ela. Austin beliscou a ponta do nariz, tentando manter o temperamento sob controle. O que há abaixo do Game Corner? Ele perguntou, sua voz baixa e ameaçadora. Nada, respondeu Lisa com os olhos baixos. Austin estava prestes a fazer outra pergunta quando um pensamento repentino lhe ocorreu. Você pode entrar em contato com Jesse James? Ele perguntou. Lisa hesitou por um momento antes de concordar. Sim, eles estão na base de foguetes de Celadon City, disse ela. Os olhos de Austin se arregalaram de surpresa. E onde fica isso? Ele perguntou. Abaixo do ginásio Celadon City, respondeu Lisa. Enquanto Austin processava essa informação, ele não pôde deixar de se perguntar se Erika, a líder do ginásio de Celadon City, estava envolvida de alguma forma com a equipe Rocket. E por favor, diga, por que Erika está fazendo isso? Ele perguntou, seu tom afiado e acusador. Lisa balançou a cabeça freneticamente. Não sei, ela protestou. Austin suspirou. O que você sabe, então? Ele perguntou, sua paciência se esgotando. A melhor posição sexual é 69, respondeu Lisa, com um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Austin olhou para ela incrédulo, seu queixo caindo em estado de choque. Ele estava prestes a dizer algo quando Green o interrompeu. Ash, venha ver isso, ela gritou. O tom de seriedade imediatamente saiu de seu eu jovial antes de passar para o lado de Green enquanto Alter pintava em Alakazam como Sharna lentamente apenas observando a suposta ascensão de Alter para se tornar um artista.
A sala iluminada ficou cheia de tensão enquanto Austin e Green vasculhavam os arquivos no computador de Lisa. O brilho intenso da tela do computador iluminou as expressões dos dois treinadores quando eles se depararam com algo inesperado. Os olhos de Austin se arregalaram em choque enquanto ele lia os vários documentos e arquivos que foram salvos no computador. A enorme quantidade de informações era esmagadora, desde esquemas de novas armas e pokébolas até fundos falsos de apropriação indébita, empilhados na casa dos milhões. Mas o que realmente surpreendeu foram as receitas de drogas, álcool, Pokémon e até partes de corpos humanos, todas listadas em um único conhecimento de desembarque na costa da cidade de Vermilion. Puta merda! Austin não pôde deixar de exclamar quando Green clicou em mais arquivos que eram relatórios investigativos sobre Team Rocket Rockies. Ele se virou para Lisa, cujo rosto estava contorcido de medo e exaustão. Se a equipe Rocket confiava apenas no nível de capitão para fazer todas essas coisas, então o que Giovanni instruiu seus principais executivos e administradores a fazerem? Enquanto continuavam a examinar os arquivos, Green de repente soltou um suspiro e apontou para a tela. Os olhos de Austin seguiram o dedo dela e ele viu a foto de um homem de meia-idade com cabelo preto liso, vestindo um terno e óculos. Demorou um segundo para Austin reconhecer o homem como o criador de Mewtwo, Dr. Fuji. O choque de Austin foi substituído por horror quando ele viu o nome da pasta, lista de alvos da equipe Rocket. Pai, Green gaguejou, sua voz quase um sussurro enquanto Austin sentia o mundo sob seus pés quebrar. O que foi que ela disse? Pai? Austin rapidamente se virou para Green, que tremia de medo e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Austin podia sentir seu coração batendo forte no peito enquanto tentava manter a calma. Ele leu a lista de alvos, tentando encontrar qualquer informação que pudesse ajudá-los. Mas a única coisa que lhe chamou a atenção foi o fato de conter os nomes de vários altos funcionários, incluindo políticos e empresários. Ash, por que meu pai está aí? A voz de Green estava tremendo e seu aperto na camisa de Austin aumentou. Eu não sei, ele disse suavemente, mas Green não pareceu ouvi-lo. Ela continuou a chorar e tremer, repetindo a mesma pergunta indefinidamente. A mente de Austin estava acelerada e ele tentou pensar em uma maneira de acalmá-la. Não se preocupe, vamos resolver isso, disse ele com uma voz tranquilizadora, enxugando as lágrimas com o polegar. Green levantou lentamente a cabeça, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela olhou para Austin com uma mistura de medo e esperança nos olhos, e ele hesitou antes de abraçá-la. Ela enterrou o rosto no peito dele, soluçando incontrolavelmente, e Austin a abraçou com força, tentando confortá-la da melhor maneira que podia. Enquanto eles estavam sentados ali, abraçados, os olhos de Austin voltaram para a tela do computador. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. O próximo ícone da imagem mostrava uma versão infantil de Green, mas com um nome diferente, Humberto. Espere o quê? Parágrafo Mac? Nos tempos antigos, muito antes de qualquer tipo de computador digital poder ser imaginado, o homem ainda era fascinado pela ideia de uma máquina que pudesse pensar e se mover por conta própria. A ficção científica ao longo dos tempos tem lidado com este assunto. Desde contos antigos sobre estátuas trazidas à vida por algum deus até contos modernos sobre um mundo habitado inteiramente por tais criaturas. O próprio conceito de vida artificial desperta algo profundo nos corações dos homens, pois a invenção de Porygon e suas várias atualizações foram seguidas com mais interesse do que qualquer avanço científico na memória recente. Contada corretamente, a história de Porygon começa com a invenção do código de programação e passa por todos os avanços nas áreas de poder de processamento e inteligência artificial, mas foi concluída, pelo menos em sua primeira forma, nos laboratórios da Sylph Corporation por computadores excêntricos. Geeks chamados Bill e Akibabara que supostamente fizeram o primeiro Porygon para outra pessoa, Austin. A vida do primeiro Porygon foi estressante, mais para a atenção da mídia do que para qualquer falha em seu código, e ele morreu em alguns anos. O próximo Porygon teve algumas alterações, como a capacidade de escapar para computadores quando estressado, e acredita-se que ainda esteja vivo hoje. Esses pokémons robóticos eram tão avidamente procurados por colecionadores que os queriam por seu valor histórico e por nerds que procuravam mexer com eles que se tornaram mais procurados do que Dragonite e Tiranitar. Quanto a Bill, sua experimentação foi repleta de controvérsias éticas, pois não é preciso adorar Arceus para se sentir desconfortável com um homem mexendo no código genético. Depois de algumas ameaças de morte de extremistas religiosos, ele se escondeu, publicando versões corrigidas do software do Porygon e um sistema de armazenamento de Pokémon aprimorado baseado na capacidade do Porygon de viver e atravessar o ciberespaço apenas através da internet. Capítulo 310. Mudança de ponto de vista. Base de novatos da equipe Rocket. Escritório de Lisa. Green estava sentada no escritório mal iluminado de Lisa com as mãos tremendo enquanto ela folheava os arquivos na tela do computador. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela lia a informação à sua frente. A sala estava silenciosa, exceto pelo som de teclas clicando e pela fungada ocasional de Green. Austin estava atrás dela, com os olhos fixos na tela. Ele tinha uma expressão de choque e confusão no rosto ao ler o nome no arquivo. Green notou um pequeno ícone dela mesma quando criança. Ela clicou nele e uma nova aba se abriu. Seus olhos se arregalaram ao ver a foto de um Green semelhante a ela quando era criança. Ela leu rapidamente a página e descobriu que sua data de nascimento ao lado de seu nome estava errada. Austin olhou para o nome na tela em estado de choque. Humberto, ele murmurou para si mesmo. Ele se lembrou desse nome da versão sem cortes do primeiro filme de Pokémon. Dr. Fuji fez um clone de sua filha, Amber, ao lado de Mew, criando Mewtwo e Humberto que estavam telepaticamente conectados dentro do tubo de ensaio. Infelizmente, a composição genética e a força absoluta de poder de Mewtwo o mantiveram vivo depois que eles nasceram, mas Humberto morreu logo, fazendo com que Mewtwo atacasse o mundo no anime, pelo menos.
Ele não sabia como esses eventos aconteceram neste mundo. De repente, Green se levantou, jogando a cadeira para trás. Austin saltou para fora do caminho bem a tempo. Green correu em direção a Lisa, seu punho atingindo o estômago de Lisa. Diga-me, por que você tem esses arquivos? Green gritou de raiva e tristeza. O ar no escritório de Lisa estava tenso quando o punho de Green atingiu o estômago de Lisa. Houve um baque alto, seguido por um momento de silêncio atordoante. Lisa ficou ali, olhando fixamente para Green, como se não tivesse certeza do que acabará de acontecer. Austin, que estava por perto, moveu-se rapidamente para pegar Green quando ela caiu de joelhos, soluçando incontrolavelmente. A expressão de Lisa permaneceu inalterada quando ela respondeu. Esses são os arquivos que foram recuperados de New Island depois de ter sido destruído por Melto. Recebi ordens de trabalhar ao lado do Dr. Sebastian na recuperação dos arquivos. Mas Green não estava ouvindo. Sua mente girava com um único pensamento. Destruído, destruído, destruído. Ela chorou silenciosamente por alguns momentos antes de um grito profundo e gutural ecoar por toda a sala. Austin a abraçou com força, sua mão agarrando suavemente sua cabeça. Ele podia sentir as lágrimas dela encharcando sua camisa, mas não se importava. Ele só queria ajudá-la. Depois de alguns momentos, ele se afastou um pouco e falou suavemente. Green, eu sei que dói, mas por favor, controle-se. Você pode pelo menos me dizer o que há de errado? Mas Green não respondeu. Ela continuou a chorar em seu peito, seu corpo tremendo de soluços. Austin deu um tapinha nas costas dela gentilmente, tentando confortá-la da melhor maneira que pôde. Ele sabia que dizer qualquer outra coisa poderia abrir uma lata de minhocas diferente, e não tinha certeza se era uma lata de Veedoi, Caterpie ou de Gillette. Não. Eu tenho que ficar. Eu tenho que. Alter e Musharna estavam ao lado dele, suas expressões refletindo sua preocupação. Sem dizer uma palavra, Austin estendeu a mão e deu um tapinha nas costas de Green, comunicando silenciosamente suas intenções. Ela ficou tensa, mas não se afastou. Alter a observou com olhos preocupados, enquanto Musharna respirava fundo e soprava uma névoa rosa em seu rosto. Os olhos Greens reviraram e ela caiu no chão. Austin não perdeu tempo, rapidamente pegando o ar e jogando o ar por cima do ombro. Austin se levantou e seus olhos se estreitaram enquanto olhava para Lisa, observando sua maquiagem berrante e roupas coloridas. Ele resistiu à vontade de se encolher ao vê-la, concentrando-se na tarefa que tinha em mãos. Ele olhou para Lisa, sua expressão séria. Dê-me seu distintivo de capitão e conte-me tudo o que você sabe sobre os esquemas ilegais da equipe Rocket. Lisa assentiu e Austin estendeu a mão para tirar o distintivo dela. Meu distintivo de capitão está na segunda gaveta, atrás do meu cinto, disse Lisa calmamente. Quanto aos esquemas da equipe Rocket, sou apenas responsável por ser o intermediário entre os envios de itens de outras regiões para Canto. Quais são esses itens? Austin perguntou, sua voz baixa. Pokémon e órgãos humanos à venda no mercado negro. Pokébolas descontinuadas ilegais que podem capturar Pokémon poderosos enquanto induzem um controle psíquico em suas mentes, armas e maquinários industriais. A mandíbula de Austin apertou. A equipe Rocket está subornando a polícia? Sim, temos muitos agentes secretos em vários setores do governo, desde políticos a juízes. Austin respirou fundo, tentando controlar sua raiva. Você sabe sobre Giovanni, o atual vice-campeão de presidente da Liga Pokémon e ministro das Finanças? Austin sentiu seu coração afundar. Isso seria muito mais difícil do que ele previra. A equipe Rocket estava envolvida em muitas tortas. Merda, ele murmurou. Preciso repensar meu plano para derrubar a equipe Rocket. Por enquanto vamos encobrir nosso rastro. Musharna, limpe as memórias de Lisa e Alakazam sobre nós, disse ele, virando-se para os dois Pokémon. Posso bloquear as memórias do humano, mas Alakazam é evidente, disse Musharna. Ele pode destruir qualquer bloqueador que eu coloque. Alguma sugestão então? Disse Alter, com uma expressão pensativa. Poderíamos fazer com que Alter formasse uma membrana do tipo escuro em torno de uma membrana do tipo fantasma que está ao redor de uma membrana do tipo psíquico. Austin piscou e balançou a cabeça. Esperem, vocês garotas, façam isso enquanto eu faço outra coisa. Musharna e Alter assentiram, batendo os punhos ou mais como o calor de Musharna sendo atingido pela garra de Alter enquanto Austin pegava um telefone não rastreável e discava um número. Olá, senhor, disse o Dr. Akibabara suavemente. Boas notícias. Formei com sucesso um protótipo de Porygon. Embora esteja incompleto, estamos a apenas um passo de criar vida de forma totalmente artificial. Doutora Akibabara, disse Austin do outro lado da linha. Você pode brincar de Deus o quanto quiser, mas vou lhe enviar um dispositivo através do meu Abra e quero que você crie uma réplica para mim. Você pode fazer isso? Senhor, eu deveria poder. Mas o que é esse dispositivo? É um crachá que funciona como carteira de identidade. Oh, senhor, isso é fácil de fazer. Estou contando com você. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Interrompendo a ligação, Austin virou-se para o computador e conectou seu USB. Ele copiou e transferiu arquivos, os olhos examinando a tela. Ele leria cada um desses arquivos antes de revisar seu plano para a equipe Rocket. Parágrafo MAC. Omanite deveria ser o símbolo da Associação Mundial de Paleontologia, com sede em Pewter City. Nenhum outro fóssil seria tão adequado. Embora o termo Omanite seja hoje usado principalmente para Omanite, o mais comum e único, no momento em que este livro foi escrito, a ser revivido com sucesso. Uma variedade surpreendente de gêneros e famílias é conhecida no registro fóssil. Suas conchas são notavelmente imunes à devastação do tempo, enquanto a maioria dos Pokémons Lazarus são apenas do tipo rocha devido à natureza de seu renascimento. Acredita-se que as conchas Omanite tenham sido feitas de algum tipo de pedra na maioria, se não em todos, para o fóssil. O registro nunca está completo da pré-história.
Mas apesar de toda a sua imensa documentação, quando comparado ao Treecko que cresceu penas e evoluiu para um Pokémon normal, voador, ou aos parentes de Mudkip que primeiro rastejou para a Terra, esses Pokémons mudaram pouco ao longo dos séculos. Portanto, apesar de todo seu status icônico entre os fósseis, apesar de ter sido o primeiro a sair da extinção, o Omanite seria um símbolo fraco se não fosse pelo formato de suas conchas. Eles são chamados de Pokémons espirais, e sua forma estranha tem sido objeto de muita especulação, mais frequentemente por parte de filósofos do que dos próprios paleontólogos. Alguns até disseram que o Omanite não é alimentado por comida ou luz solar, mas por energia espiral, o poder da evolução e o poder da própria vida. Esta afirmação parece espúria, mas deve ser lembrado que grandes quantidades de combustíveis fósseis são sempre encontradas perto de formações rochosas contendo conchas de Omanite. A humanidade também usa a hélice para fazer funcionar os motores da civilização. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.